caro telespectador que está nos assistindo, este tema que nós vamos abordar hoje com o Juliano D'Agostino é um tema de extrema importância, porque vem ao encontro de uma situação que mais cria passivos da empresa, que é a área de pessoal, de recursos humanos. E o Juliano é contabilista, é técnico de contabilidade, é advogado e é expert nesta área, né, Juliano? Aliás, já vamos começar fazendo uma pergunta para o Juliano em relação a essa questão de recurso humano, de pessoal. Qual é a importância, Juliano, da gestão disciplinar dentro de uma empresa? Muito bem, Vilmar. Então, a gestão disciplinar, ela atua favorecendo a empresa de duas formas. Otimizando o seu RH e economizando, eliminando passivos de rescisão de contrato. Então, a otimização do RH é importante que se tenha em mente a questão do reforço dos funcionários. O reforço positivo e negativo. O reforço positivo, nós sabemos que com a premiação se incentiva um funcionário. No entanto, o reforço negativo ele é pouco explorado dentro das empresas, na medida em que ele necessita de uma tecnologia gerencial que muitas empresas não têm. Então, Skinner, dentro da ciência do comportamento organizacional, sempre apregoou com muita propriedade que o reforço positivo e negativo é a mola que impulsiona a vontade dos colaboradores. Então, a gente pode perceber, dentro da nossa experiência junto às empresas, que, por exemplo, para um funcionário assíduo, a falta de advertência para aquele funcionário que chega atrasado é uma injustiça. E ele passa a se desmotivar com aquela situação. Então, afora o aspecto da motivação que a gestão disciplinar fornece para a empresa, também a economia. Na medida em que grande parte das verbas rescisórias são pagas de forma desnecessária. Por quê? Porque como todo o contrato de trabalho, ele penaliza quem dá causa para o seu término. E como o empresário, por falta de tecnologia gerencial, como o empresário não aplica justa causa, na medida em que ele não possui a documentação do seu direito, ele faz o mais simples, que é a demissão sem justa causa. Outra coisa que colabora para mitigação desse exercício do direito empresarial é o mito da justiça do trabalho, de que toda justa causa é revertida na justiça do trabalho. Isso não é verdade. Por quê? Porque a ocupação do posto de trabalho tem que ser ótima. Na medida em que há diversos cidadãos que não possuem essa oportunidade, esperando para tê-la e para exercê-la de forma exemplar. Ou seja, quem não possui assiduidade, quem é desidioso, quem é insubordinado, não pode estar ocupando um posto de trabalho que deveria ser ocupado de forma ótima. Então, tanto na otimização da empresa, quanto na economia, na gestão de pessoal, a gestão disciplinar é fundamental. De que forma? Advertindo quando um funcionário chega atrasado ou é insubordinado, demitindo por justa causa quando ele agride um colaborador ou mesmo um sócio ou um cliente. Então, diversas causas para encerramento do contrato de trabalho não são reduzidas a termo. E com isso o empresário acaba ele pagando pela falta de colaboração do seu funcionário com ele mesmo. Juliano, tu falaste uma coisa muito interessante, muito importante, quer dizer, a rescisão paga de forma desnecessária, e a economia na aplicação da justa causa. Agora, o grande segredo disso aí é como fazer a aplicação, como proceder em aplicações com segurança, para que não haja reversão na segurança jurídica, trabalho, segurança jurídica, para que não haja reversão, porque o grande problema é esse, né? A pessoa acaba demitindo
que fica, na verdade, sendo um prêmio para o mau empregado, porque ele leva tudo que tem direito, não é? Em detrimento daquele que é um ótimo colaborador, mas falta segurança. Como fazer, então, de novo, revestindo de segurança aqui para o nosso telespectador, que certamente está muito interessado nesse tema. Como agir com segurança na aplicação da justa causa? Então, Vilmar, Max Weber introduziu a burocracia, dissertou sobre a burocracia. E a burocracia para que serve? Para formalizar as regras, para fazer a divisão do trabalho, hierarquia, impessoalidade, competência técnica e individualização. Então, o que é necessário para que a justa causa seja mantida na Justiça do Trabalho? Precisa da burocracia e é necessário que a gerência seja capacitada para que essa burocracia seja implementada dentro do regime empresarial. Deixa eu te fazer só uma interrupçãozinha. A justa causa está prevista na CLT, mas essa burocracia não tem previsão alguma. Quer dizer, na verdade, é uma invenção do ponto de vista de formatação para dar segurança, porque a legislação não prevê o que fazer para chegar à justa causa. Exatamente. Na verdade, a legislação prevê a regra legal para a demissão por justa causa, que é o quê? É penalizar quem deu causa para a ruptura do contrato. O que é mais importante no aspecto do direito do trabalho e do gestão de recursos humanos é tu saber a jurisprudência trabalhista. Então, essa estabelece as regras de como proceder na justa causa. A gente tem um senso comum e mitificado da justiça do trabalho. No entanto, o que falta é tecnologia gerencial. Então, essa pode ser fornecida tanto pelo assessoramento de um profissional especializado, quanto pela capacitação dos gerentes da empresa. O que ocorre? Grosso modo, a gente imagina que, para chegar à justa causa, nós precisamos antes passar pela advertência, pela suspensão e depois pela justa causa. Isso é verdade. Quando a causa para a demissão são pequenas faltas. No entanto, existem muitas faltas graves, que não precisam passar por esse calvário do empresário. Ela pode gerar uma imediata justa causa. Perfeito. Então, a documentação, tanto com o controle de jornada, a documentação como gravação ambiental do ambiente de trabalho. Então, diversas ferramentas para reduzir a termo as causas que levaram o empresário a tomar essa decisão. E é isso que falta, e esta é a fragilidade que o empresário tem dentro do processo trabalhista. Perfeito. Quem quiser mais informações, Juliano, como é que faz aí com você lá no escritório? Então, lá no escritório a gente tanto fornece cursos de capacitação para a gerência, para aplicação de justa causa, como outros cursos diversos, assim como a gente também presta uma assessoria para consultas e análise do caso concreto para cada demanda empresarial. Perfeito. Então, só entrar em contato conosco que a gente apresenta soluções empresariais para esse caso específico e muitos outros. Juliano, obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito importante, nesse esclarecimento, uma coisa importante que afeta todas as empresas, sejam elas pequenas, grandes ou médias e pequenininhas também. Neste espaço, conversando sobre contabilidade.